Fala aí, meu aluno do sexto ano, tudo bem? Centro de Educação Professor Irene Torres, hoje aula de Ciências da Natureza com o professor Jaime Machado. Hoje tem uma matéria muito interessante na vida de vocês, matéria nova, teu livro do segundo bimestre, capítulo 3, olha para cá, ó, composição da matéria. Sexto ano, um assunto muito interessante, está presente no nosso dia a dia o tempo inteiro. Agora a gente vai começar a estudar de uma maneira que a gente possa perceber a composição de tudo aquilo que nos cerca. Hoje nós vamos falar de assuntos bastante interessantes que se tratam da composição da matéria. Então eu estou aqui com o teu livro e a gente vai fazer o acompanhamento do teu livro. Você pode pegar o seu livro aí, colocar no pause do vídeo e pegar o seu livro para que a gente possa começar, tá certo? Então olha só, você tem aqui uma imagem, a Terra vista do espaço, te dando ideia aí do planeta Terra de maneira geral. A gente já viu que essa é uma foto que remete à atmosfera terrestre, e aí a gente vai adentrar essa atmosfera para poder estar vendo o que tem, o que existe aqui no planeta Terra, tá bom? E aí eu vou começar com alguns argumentos para vocês, né? O teu livro diz o seguinte, na página 2, do espaço é possível ver uma camada azul ao redor da Terra, conhecida como atmosfera. Você já sabe porque eu já te dei essa aula. Ela é composta de diversos gases. Alguns deles são encontrados no ar atmosférico. Aí vem 3 perguntazinhas aqui para a gente estar debatendo, né? Se a atmosfera é formada por diferentes gases, podemos considerá-la uma mistura? Podemos considerar a atmosfera como uma mistura de gases? Se eu for fazer uma análise profunda, eu vou te dar ok te dizer que sim. Nós temos aí todos os gases presentes na atmosfera, um em proporções muito grandes, como é o caso do nitrogênio, outros em proporções menores, tu tens ali cerca de 21% de oxigênio e os outros gases estão cerca de 1% do total, mas eles formam uma grande mistura, além do vapor d'água, além de outras constituições que estão dispersas na atmosfera. Então eu posso considerar como uma mistura assim, tá bom? O segundo questionamento daqui do teu livro diz: por quais gases o ar é formado? Aí são diversos, né? Eu te citei 2 agora, eu te citei o nitrogênio, te citei o gás oxigênio, mas eu posso citar o gás carbônico, o argônio, o neônio, né? Eu posso te citar também o gás carbônico, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, enfim, todos os outros gases. Então, são vários gases que formam a atmosfera terrestre, tá bom? E o terceiro questionamento é: um dos gases presentes na atmosfera e no ar atmosférico é essencial para a respiração dos seres vivos. Que gás é esse? Acabei de falar novamente, é o gás oxigênio, né? É um gás que é essencial para a nossa respiração. A gente não consegue sobreviver se não tiver esse gás presente, tá bom? Bom, seguimos aí. O objetivo do nosso capítulo ele é perceber que a maioria dos materiais encontrados na natureza é constituída por uma mistura de substâncias. Classificar as misturas em homogêneas ou heterogêneas, em razão do seu aspecto visual. Identificar métodos mais adequados para a separação dos componentes de uma mistura de materiais. Reconhecer a importância do tratamento de água e do esgoto e da reciclagem seletiva do lixo para o ambiente. Isso aí são pontos que a gente tem como objetivo neste nosso capítulo, tá certo? Então vamos lá, oficialmente começar aqui. Classificação dos materiais. Preste atenção. Na imagem de abertura, você observou que o nosso planeta está envolto por uma camada de ar composta de uma grande variedade de gases, chamada atmosfera. Desses gases, o nitrogênio e o oxigênio são os mais abundantes e são também encontrados no ar atmosférico. Assim, como a atmosfera e o ar atmosférico são formados por diferentes gases, eles são considerados misturas. Foi aquele argumento que eu te dei lá no início, né? Eu considero mistura uma vez que eles estão constituídos por vários gases. A maior parte da matéria à nossa volta é constituída por uma mistura de componentes, também conhecida como substâncias. A água da chuva, por exemplo, é formada, além da água, pelas substâncias presentes no ar atmosférico, gás carbônico, nitrogênio, oxigênio, entre outros. Já a água do mar é uma mistura de água e sais. O que ele está te dizendo aí? Ele está colocando para você que a água, a chuva, né, propriamente dita, quando ela cai
como uma mistura de substâncias. Por quê? Porque não vem só a água puramente. Vem trazendo ali os gases atmosféricos, o gás carbônico, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, tudo misturado à água. Concorda comigo? E aí ele cita para você também a questão da água do mar, que é uma mistura de água e de sais. Um desses sais é o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Então assim, tu tens o componente, a matéria, como nós chamamos, e você tem essa matéria misturada a outras substâncias. Por isso que eu considero como uma mistura de substâncias. Tudo bem? E aí eu gostaria que você prestasse atenção bem para cá no teu livro, está em destaque aqui matéria, é o conceito de matéria. Você deve estar olhando, vocês estão olhando, mas o que o tio Jaime está falando de matéria? É a matéria que eu estou estudando? Essa matéria que a gente está falando na ciência é a matéria física presente no teu dia a dia. Tá? Por exemplo, essa garrafa aqui ela é uma matéria. O que está dentro dela é água, também é uma matéria. Por quê? Porque o conceito é esse aqui, ó. Matéria pode ser definido como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tá? Então, essa garrafa aqui não ocupa lugar no espaço, então ela é matéria. Ela tem massa, ela tem uma massa. Se eu for colocar aqui uma balança, eu vou medir a massa dessa garrafa, tá? E ela está ocupando lugar no espaço. E ó, preste atenção, o ar, embora eu não veja, ele também é matéria porque ele ocupa lugar no espaço. Mas como assim, tio Jaime? Pega um balão, enche esse balão de aniversário, ele vai ser preenchido por dentro por ar. Esse ar não está tomando conta do balão por dentro, ou seja, ele apresenta massa e ele ocupa lugar no espaço. Por isso que eu considero como matéria. De uma vez por todas, o conceito de matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tá bom, sexto ano? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Você tem uma representação aqui muito interessante nesse item aqui, que diz assim, você tem uma foto bonita de um suco, de cima, que diz assim: quando duas ou mais substâncias estão reunidas, dizemos que é uma mistura. A maior parte daquilo que compõe o universo, ou seja, a matéria, é classificada como uma mistura. Aí tu tem um exemplo do suco ali, Vou pegar uma receita simples ali, vou pegar um morango, vou colocar no liquidificador. Morango é matéria, Coloquei no liquidificador, coloquei água, coloquei um pouquinho de leite, botei um pouquinho de açúcar, bati no liquidificador, fiz um suco delicioso para mim. O que foi que eu fiz ali? O que o liquidificador fez ali? Ele não misturou esses componentes, então eu considero isso como uma mistura de substâncias, tudo bem? Eu te dei as substâncias separadas e aí no momento de se fazer o suco elas se misturaram, ok, sexto ano? Bom, aqui ao lado tu tens um quadro bem interessante, tá? Que ele fala dos componentes presentes no corpo humano, tá? Aqui embaixo ele diz: todas as substâncias são formadas por elementos químicos, incluindo componentes do nosso organismo. Confira a imagem, os elementos químicos presentes no corpo humano. Então tu tens aqui um desenho que remete ao corpo humano e uma infinidade de substâncias, tá? Que estão presentes no nosso corpo. Como elas chegaram aí? Como elas chegam aí? Elas chegam através dos alimentos, tá? E muitas delas são renovadas com a tua alimentação, com aquilo que você é no seu dia a dia, no sentido da tua saúde, tá? Então a composição, por exemplo, dos ossos é constituída por substâncias do teu sangue, da tua massa corporal, da tua pele, do teu músculo, do teu cabelo, tudo é constituído por substâncias. Aqui tem um monte que a gente não vai precisar gravar agora, tá? Até porque a gente não conhece todas ainda. Mas você tem aqui, por exemplo, iodo, nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, manganês, cálcio, sódio, cromo, cobalto, enxofre, flúor, potássio, ferro, fósforo, magnésio e zinco. Então te dei aí uma infinidade de substâncias que estão presentes no teu corpo, que está assistindo minha aula agora. Beleza? Então vamos seguir o nosso caminho aqui. Chegamos bem aqui, para falar que esses elementos podem se combinar e assim formar substâncias das quais certamente você já ouviu falar. Você lembra do gás carbônico presente no atmosférico? Esse gás é uma substância formada pela combinação de dois elementos, o carbono e o oxigênio. Quando eu tenho o carbono e o oxigênio, eu tenho o gás carbônico. Se eu tiver duas moléculas de oxigênio se juntando a uma de carbono, eu vou ter ali uma substância chamada de gás carbônico. Então tu precisa entender que na maioria dos casos as substâncias elas são formadas por combinações de elementos químicos, tá bom? Aí você tem um desenhozinho bem aqui que te mostra isso,
aqui de vermelho, você tem no seu livro aí 2 moléculas de oxigênio, né? E você tem uma de carbono, elas estão unidas. Esse trio aqui forma o gás carbônico. Você tem o gás carbônico na atmosfera, você tem várias partículas dessa aqui, tá? 2 de carbono, 2 de oxigênio e 1 de carbono se juntando. Aí eu te digo o seguinte, para simbolizar os diferentes elementos químicos, utilizamos uma ou 2 letras, tá? Então, assim, para eu te dar o símbolo, para eu entender que aquele elemento químico ali é ele tem que ter um símbolo para facilitar o nosso estudo. Geralmente é colocado uma letra ou 2, a gente vai aprender isso aqui, tá? O carbono, por exemplo, é simbolizado pela letra C, o oxigênio pela letra O. Tá? Você vai ter, por exemplo, o cálcio, não é pelo C, porque o C já é do carbono. O cálcio é pelo Ca, uma letra maiúscula e uma minúscula, Ca de cálcio, ok? A gente vai entender na linguagem que muitas dessas simbologias estão em outras línguas, tá? Não é somente no português para simbolizar, tá bom? Por exemplo, o potássio. Potássio é representado pela letra K, ok? Bom, então, o carbono, por exemplo, é simbolizado pela letra C e o oxigênio pela letra O. A combinação dessas letras e a indicação da quantidade de cada elemento, número subscrito, representam a fórmula química de uma substância. Veja como é a representação para o gás carbônico. A gente tem bem aqui, ó. Tem o C de carbono, né? Então, quantos carbonos você tem aqui? Só tem um. Olha ele bem aqui, ó. Só um. Tá certo? Quantos oxigênios você tem aqui? 2. Então eu coloco bem aqui o O de oxigênio, não tem 2? Então o O é 2. Tá? Toda vez que tu tiver só um elemento químico na composição em questão, tá? Você não precisa colocar o número 1. Se você tiver só um, coloca só a letra. Se você tiver 2 ou mais, aí você tem que colocar a quantidade em números. Então no gás carbônico, que é o CO2, tá? Onde você vê CO2, você já sabe que é o gás carbônico. Por quê? Porque ele contém aqui 1 carbono e 2 oxigênio. Então a fórmula química do gás carbônico indica que ele é formado por 1 carbono e por 2 oxigênio. Tá? Além de estar presente no ar, o gás carbônico também faz parte da composição do sangue. Portanto, é uma substância que aparece em vários tipos de mistura. Okay? A propósito, é um gás produzido pelo nosso processo de respiração que a gente precisa eliminar do corpo. Né? Quando eu expiro o gás carbônico que está presente dentro do meu corpo, que o meu corpo produziu, tá bom? Bom, e aí, cidadão, eu já te apresentei agora, né, toda essa parte de introdução inicial. Agora nós vamos falar de mistura. Lembra que eu te falei da mistura de substâncias lá do suco, por exemplo, né, que você viu no seu livro? Agora a gente vai falar só de mistura, tá? Tem uma introduçãozinha interessante aqui que diz assim: você já foi à praia? Se um dia você for e levar um popular caldo, sentirá nos olhos e na garganta que a água do mar é salgada, ou seja, que existe uma quantidade enorme de sais na água do mar. Quando fala caldo, é a água bateu lá no seu rosto, né? Você, caramba, tá salgado. Belém, região de Salinas, você que mora em Belém, que já foi região de Salinas, você vê isso aqui na prática lá, que a água é salgada, tá? A água das outras aqui, das regiões mais próximas, como Mosqueiro, Outeiro, não, tá? Mas a região do Salgado é chamada assim porque a água ponta de oceano é salgada, tá bom? Então olha lá, vamos para o Zoom, né? Que é uma marca que o teu livro tem, que são conexões que a gente faz com a ciência de maneira geral. Ele diz assim: clique ciência, por que a água do mar é salgada? Para saber a resposta, é preciso voltar ao tempo, cerca de 4 bilhões de anos. Durante a formação da Terra, enormes quantidades de vapor de água foram liberados por vulcões e se acumularam em uma atmosfera primitiva, afirma o oceanógrafo Ricardo Cardoso, do Aquário de São Paulo. Conforme a temperatura do planeta foi baixando, ocorreu a condensação desse vapor e a Terra passou por extensos períodos de chuva. A superfície da Terra foi literalmente lavada e grandes quantidades de minerais foram carregados para se acumular com a água nas depressões mais profundas do planeta, diz o especialista. Quanto sal? Segundo o US Geological Survey, do Centro de Pesquisas Integrado ligado ao governo norte-americano, não é fácil calcular a quantidade de sal presente nos oceanos. Muitos cientistas estimam que seja algo em torno de 50
trilhões de toneladas. Se tudo isso fosse retirado da água e distribuído sobre a superfície terrestre, a camada teria aproximadamente 150 metros de profundidade, ou seja, muito sal. Com cerca de 97% da água do planeta está nos oceanos, dá para concluir que os rios e as chuvas não são suficientes para alterar a salinidade. Vale lembrar que o sal não evapora com a água, por isso a chuva é doce, entre aspas. Bora entender isso aqui, galera, preste atenção, tá? Quando eu falo da água salgada, vamos pegar o exemplo de Salinas, você tem uma mistura da água, propriamente dita, com sais, tá? Vamos imaginar que eu tirei uma porção dessa água, eu peguei essa garrafa aqui, e tirei uma porção de água lá da Praia de Salinas. E aí eu vou colocar para ferver, essa água vai agora evaporar. Quando essa água evaporar, o que vai ficar no fundo do recipiente que eu fervi é o sal não vai evaporar junto. Por que ele coloca no texto que a água é doce? Porque o que vai evaporar é a água, o ciclo da água naturalmente. O sal, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele vai permanecer no fundo do recipiente que eu fervi a água. E o que foi para a atmosfera, na verdade, é a água propriamente dita. Mas ali, quando eu tenho na praia essa água, eu tenho uma mistura de substâncias. Tu concorda comigo? Tá certo? Então, vamos continuar aqui, ó. Apesar de sabermos que a água do mar contém sais, para nós seu aspecto visual é uniforme e não conseguimos diferenciar os seus componentes. Temos então uma mistura homogênea. Gente, situação que pode vir na tua prova. Diferença entre mistura homogênea e heterogênea, que a gente ainda vai ver. O que é uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea, galera, é quando você tem duas ou mais substâncias misturadas e que eu olho aquilo visualmente, eu não consigo identificar. Por exemplo, eu te falei que eu peguei o recipiente aqui com a água lá de Salinas. Se eu olhar para essa água, eu não consigo olhar para ele e dizer assim, isso aqui é o sal, isso aqui é a água. É uma mistura só. É um elemento só que eu estou vendo ali. Então eu vou dizer que essa água ela é uma mistura homogênea. Eu não consigo diferenciar os elementos químicos, os componentes presentes nessa água. Tá dando para entender? Então olha lá, aqui embaixo ele te diz, quando duas ou mais substâncias estão reunidas e apresentam um aspecto uniforme, ou seja, uma única fase, tem-se uma mistura homogênea, tá? Aí ele diz aqui que fase é cada parte uniforme que compõe uma mistura. Então, toda vez que eu tiver ali um componente que eu olhei, eu sei que ali tem vários componentes misturados, ou dois ou mais componentes misturados, mas eu não consigo olhar e identificar olho nu, eu tenho ali uma mistura homogênea. Tá claro isso? Bom, seguindo aqui, ele diz assim, água mineral sem gás é outro exemplo de uma mistura homogênea. Observe na tabela as diversas substâncias presentes em uma água mineral e as respectivas quantidades. Tá? Então, embora seja aparentemente formada por um único composto, a água mineral apresenta diversas substâncias químicas em sua composição. A água que tomamos é, portanto, uma mistura. Se adicionarmos um pouco de açúcar em um copo com água, veremos essas substâncias se misturarem totalmente, porque o açúcar será dissolvido. Nesse caso, como não é possível distinguir o que é a água e o que é o açúcar, temos uma mistura homogênea. Toda mistura homogênea, interessante isso aqui, ó, toda mistura homogênea também é conhecida como solução. O que eu estou te dizendo aqui, cidadão? Tem uma garrafa com água aqui que você compra aí, né, na rua, que você compra no shopping, enfim. Aquela água que você está bebendo ali é uma água mineral, beleza, né? Vou beber a minha água aqui, ó, essa minha água da minha garrafinha aqui, né? Eu comprei o garrafão de água mineral, vou beber essa água aqui. Eu não consigo identificar quais são os componentes presentes nessa água aqui quando eu bebi. Eu vou olhar para ela para ver se eu consigo. Também não consigo, né? Então, se eu não consigo fazer isso, eu digo que essa água ela é uma mistura homogênea. Agora, olha só para este quadro aqui, tá? Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você tem 14
elementos químicos, 14 componentes que estão presentes dentro dessa água que eu acabei de beber. Você conseguiu identificar algum deles? Eu não, né? Então, eu estou te dizendo que esses 14 estão misturados. Aqui você tem a proporção deles a 1 litro de água, tá? Então você tem uma mistura muito grande de componentes aí que eu vou chamar de homogênea. Eu não consigo identificar esses componentes olhando. Tudo bem, sexto ano? Espero que sim, tá? Vamos fazer uma conexão aqui com a origem da água mineral. Eu vou deixar para você fazer essa leitura, tá certo? Sobre a origem da água mineral. É um texto bem legal. Você pode, daqui a pouquinho que terminar a aula, voltar para ler. Ele vai te falar do processo da água da chuva que cai, que ocorre a infiltração, que ele vai carregando os minerais presentes no solo até formar aquela água pura e mineral. Tá? Pura e mineral não, pura é só o H2O, mineral. Tá? E aí ele vai, a partir dali, desembocar em alguma fonte, e essa fonte vai servir para as empresas, né, que fazem o processo de envasamento da água, e ele vai te dizer que a água, nem toda fonte ela é igual, porque depende dos minerais presentes no solo. É um texto bem legal, vou deixar para chegamos aqui no Saiba Mais, então, da próxima página, tá? Existe água pura na natureza? No sentido rigoroso do termo, a resposta é não. A água nunca é encontrada completamente pura na natureza, isto é, sem adição de outras substâncias. Onde podemos encontrar água pura? Em geral, a água pura, também chamada de água destilada, é obtida em laboratórios por meio de aparelhos específicos, são aparelhos de destilação, tá, gente? Que se retiram todas as outras substâncias presentes na sua composição. Mas o que é água pura? A água pura é uma substância formada exclusivamente pelos elementos hidrogênio e oxigênio, cuja fórmula química é H2O. Então eu te falei lá, quando eu falei do gás carbônico, né? Agora eu te apresento aqui a fórmula química da água, que é o H2O, você já aprendeu no seu Fundamental 1. E aqui eu tenho, por exemplo, essas partículas aqui de hidrogênio, tá? 2 e uma de oxigênio, representada pela bola vermelha. Não é H2O, o H de hidrogênio e o O de oxigênio. Por que H2? Porque eu tenho 2 hidrogênio. Por que oxigênio? Tá aqui, eu tenho só um oxigênio. Lembra que eu te falei lá atrás, que você tiver o elemento químico uma só vez, você não precisa botar o número 1. A gente já sabe que tem ali somente um. Se tiver mais de um, como é o caso aqui, tem 2 de hidrogênio, a gente coloca o 2 na fórmula química. Beleza? Então essa aqui é a fórmula química da água H2O. Ela pode ser representada dessa maneira também. E aí, cidadão, nós vamos chegar aqui para encerrar nossa aula e falar do seguinte, que nem todas as misturas têm o mesmo aspecto. Tá? Observe a imagem a seguir. Você tem aqui na imagem 1 uma mistura de água mais o álcool comercial, né? Esse álcool que a gente usa para fazer limpeza. E você tem aqui na imagem 2 a água mais o óleo de cozinha, aquele que eu uso para fritar ali o peixe, o bife. Tá? A mistura 1, por apresentar aspecto visual único, ou seja, uniforme em toda a sua extensão, é classificada como homogênea. Nós já vimos isso. Tá? Agora, olha só. A mistura 2 é heterogênea, porque nela há diferentes aspectos. É possível perceber facilmente que o óleo o que é o óleo e o que é a água. Então, preste atenção a partir de agora. Toda vez que você, olha o que tem aqui embaixo, quando 2 ou mais substâncias estão reunidas e apresentam um aspecto não uniforme, ou seja, mais de uma fase, tá? Tem-se uma mistura heterogênea. Então, o que eu quero te dizer? Que aqui na água com óleo, eu percebo nitidamente que o óleo está bem aqui, e a água está aqui embaixo. Concorda comigo? Então, isso aqui é uma mistura heterogênea. Por que ela é uma mistura heterogênea? Porque eu não consigo ver de uma maneira uniforme. Eu consigo ver aqui separações, eu consigo identificar os componentes aqui. Aqui na água com álcool não. Tá beleza? Então, agora eu te expliquei na aula de hoje o básico sobre misturas, sobre misturas de substâncias e o que são substâncias homogêneas e substâncias heterogêneas. Mais para frente a gente vai começar a entrar um pouco mais nessas misturas de maneira geral que nós vamos ver a partir da próxima aula. Tá certo, sexto ano? Então, essa é a nossa aula de hoje. Te liga, volta várias vezes o vídeo, assiste várias vezes, vai estudar. Tio Jaime está morrendo de saudade de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.